Olá pessoas, eu sou a professora Annelise e hoje nós vamos conversar sobre uma preocupação que tira o sono de muito professor e de muita professora. Como dar conta do conteúdo? Esse vídeo não é só para os iniciantes não, tá gente? Tem quem passe a vida toda sem solucionar essa questão. Mas vem comigo que eu vou te dar uma resposta que vai mudar a sua prática docente. Entra ano, sai ano. E o professor de história, a professora de história sempre tem o mesmo desespero. Como é que eu vou cumprir esse currículo, essa apostila inteira? Vou falar aqui da modernidade, da colonização inteira para criança de 12 anos. Eu vou ir dar para a história até o fim da ordem bipolar no cursinho. Aí você senta, vê o número de aulas, vê a tabela dos conteúdos e parece que vai dar tudo certo. Só que depois chega o calendário letivo e com ele os feriados, as festas escolares, semana de prova, viagem pedagógica, a avaliação do estado ou do sistema de ensino, as Olimpíadas, enfim. De pouco a pouco você percebe que não existe mais aula, que você fica ali com um mar de conteúdo para meia dúzia de semanas. Mas você é um professor comprometido, que não desiste, vai lá, faz o maior malabarismo do século, ajusta aqui, ajusta ali, fecha um calendário sem folga, mais redondinho. Só que chega na hora de executar, você não consegue, porque tem dúvida de um aluno, tem uma aula que tomou mais tempo, um assunto que gerou mais interesse, você quis se aprofundar ou qualquer outro imprevisto. Você sente que você tá numa batalha contra o conteúdo e você sempre perde, né? Sabe, professora, eu te entendo. Eu também já virei madrugadas sem sono pensando nisso. E eu quero dividir com você uma postura que mudou completamente a forma como eu lido com o conteúdo hoje em sala de aula e que me fez me tornar mais segura, menos frustrada com o cronograma que eu fiz no início do ano. Só que para fazer sentido isso que eu vou te contar, eu preciso dar alguns passos para trás. Eu vou te convidar a mudar a pergunta que você está se fazendo. Em vez de se questionar, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer com todo esse conteúdo? Você tenta responder, quem eu quero formar com esse conteúdo? Não, eu não tô ficando doida não. Se tem uma coisa que eu aprendi como historiadora, foi que às vezes o que faz a diferença não é o texto que a gente tá lendo ou o documento que tá sendo usado, mas a pergunta que a gente está fazendo para esses materiais. Tem muitas formas de responder a essa pergunta e eu penso de cara logo em 3. Você pode me dizer que quer formar aqueles mini gênios que vão em programa de auditório para as competições e que tem ali na ponta da língua perguntas e respostas como se fosse uma Wikipédia ambulante. Ok, se esse é o seu objetivo, então você realmente precisa passar todas as datas importantes de um período, você tem que relatar todos os grandes fatos com as suas causas, desenvolvimentos, desfechos e consequências, e abordar todas as biografias dos personagens envolvidos, contar o legado deles, contar o legado do momento histórico que eles deixaram para a sociedade, enfim. Mas isso tudo não parece meio bobo, gente? Apesar de ser uma tarefa, assim, sabe, muito grande, o resultado é superficial. De que adianta o meu aluno decorar ou mesmo entender o desenrolar desses conflitos, de governos, de movimentos, nos mínimos detalhes factuais, se ele não souber analisar o que tudo aquilo significa? Hoje, com o celular na mão e tantas IAs por aí, é muito mais fácil a gente obter um conjunto de informações, como datas, nomes e eventos. Mas o que o ChatGPT nenhum faz é uma boa análise, sabendo justificar suas próprias escolhas, argumentos e opiniões. Isso é real, tá, gente? Já fizeram um experimento e já apontaram lacunas e faltas em respostas desse IA. E ela só não corrige, mas não consegue explicar o porquê optou pelas respostas que deu. Enfim, o que eu quero dizer é que acumular muitos dados não é bem o que eu acredito como um papel de historiadora no ensino básico. Porque essa ideia se baseia na noção de que o conhecimento é enciclopédico, ou seja, que dar conta do conteúdo é passar toda e a maior quantidade possível de informação sobre o assunto, algo super bancário, como Paulo Freire já disse, e que a história é meramente uma sequência de fatos que devem ser narrados e assimilados. Pensando que, para alguns que vão seguir carreiras muito práticas em áreas de estudo das exatas ou da saúde, talvez a escola seja a última vez que ele tenha contato com o ensino formal de história. E é esse monte de conteúdo amontoado que a gente quer deixar para esse aluno? Ai, Anne, mas você tá dizendo que a resposta certa é formar mini historiadores? Também não, gente. A gente sabe muito bem como a gente leva anos de estudo dedicado somente à história e muita maturidade para que alguém se forme no ofício. Os nossos alunos não vão ser, e eles nem precisam fazer
análises super densas, autorais e inéditas, de documentos muito específicos, nem necessariamente capazes de ali articular metodologia e narrativa para falar de um período correlacionado, fazer referências historiográficas, artísticas, literárias, filosóficas. Não dá para colocar essa pressão e expectativa num adolescente, numa criança que está em plena formação básica. A gente não quer que eles escrevam a nova obra que vai revolucionar a historiografia. Isso é trabalho para nós profissionais. Mas a resposta que eu gosto de dar, e acho que pode ser um caminho libertador, é: eu quero formar pessoas críticas. Quem me acompanha lá no Instagram já me ouviu falar várias vezes disso. Lá eu exploro muito mais essa ideia, eu compartilho um pouquinho também das minhas ideias sobre a sala de aula, o meu cotidiano como professora. Se você se interessa, você pode me seguir no @profanelise, eu vou adorar te ver por lá. Mas voltando, eu sei que a resposta pode parecer vazia, mas eu te explico. A minha missão em sala de aula é usar da minha área e da minha especialidade, que é a história, para promover um letramento crítico, ou seja, para que aquele aluno que já lê o mundo a partir de determinadas perspectivas entenda por que ele vê as coisas de uma forma e não de outra, que ele perceba de onde vêm certos pensamentos, que ele amplie o seu repertório de mundo e que se entenda como um agente e não um receptor passivo na sua própria vida, na sociedade. Para colocar em outras palavras, é ajudar aquele jovem a se reconhecer como um sujeito histórico, para que ele seja capaz, de forma autônoma, sobre entender ali, sobre o que ele ouve, o que ele vê, o que ele lê, o que ele sente, e que ele entenda que nada está dado naturalmente. Que as coisas não são como elas são, porque sempre foram assim, mas um conjunto de fatores que as fez assim. Esse aluno ele é capaz de olhar com mais atenção para o seu redor, problematizar, desnaturalizar situações, se entender ali corresponsável por questões micro e questões macro. Esse aluno talvez se engaje mais em participar de processos e transformações sociais, culturais e políticas, quando ele compreende que tudo é fruto de projetos e ações ao longo do tempo. Então, nesse modo de entender o ensino de história, o conteúdo ele é só uma ferramenta para chegar nessas habilidades. Eu não estou dizendo para você abrir mão de contextualização, coisas básicas ali, mas, por exemplo, para abstrair um pouco daquela preocupação com a cronologia, que tem que ser total e completa. Então, o meu aluno ele não precisa saber tudo sobre a antiguidade para conseguir desenvolver alguns raciocínios sobre a Idade Média, por exemplo. Eu posso recortar os pontos mais fundamentais e voltar na temporalidade, introduzir assuntos de outros períodos que sejam relevantes para certa explicação, sem necessariamente precisar falar dos períodos todos integrais. Mesmo porque a gente passa décadas ensinando escravidão sem sequer mencionar o passado nos reinos e impérios africanos. Isso tudo antes da diáspora. E isso nunca incomodou ninguém, né? Então, será que a gente realmente acredita que a linha do tempo lá da pré-história até os dias de hoje é necessária? Ou a gente está só reproduzindo uma certa forma de narrar uma história? Olha, a minha sugestão é: foque num processo e puxe outras conexões de lá. Se você for falar, por exemplo, de reforma protestante, você não precisa comentar sobre toda a longa criação e institucionalização da Igreja Católica, seus cismas, os concílios. Você pode iniciar resumindo tudo isso de uma forma breve na explicação, falar sobre o início do cristianismo na antiguidade, como que ele aos poucos foi se popularizando e se tornando ali uma organização maior e interna. Você pode falar de que tudo isso gerou centralizações e hierarquizações a tal ponto que a igreja se tornou uma estrutura social, cultural, política ali durante o período medieval, que tinha ali suas características próprias e que a própria sociedade ocidental do período não se entendia como europeia, mas membros de uma república cristiana. E aqui eu falo cristã como sinônimo para católica. A partir disso, você pode questionar para o aluno: será que é fácil manter a coesão em grupo tão grande assim? E daria até para citar rapidamente que já tinha existido outros momentos de tensão, de separação, como o cisma do Oriente. Mas a partir dessa pergunta, você pode introduzir como a presença de um pensamento humanista na primeira modernidade contribuiu para questionamentos muito mais fortes ali dentro do clero, como foi o caso do Martinho Lutero. Percebe que não é necessário a gente dar uma aula inteira sobre a passagem
para a modernidade, outra sobre o Renascimento, outra sobre o humanismo, para só então falar de reforma protestante, sabe? Você pode ir pautando as ideias e conceitos na sua explicação, sem precisar, de fato, ali colocar de uma forma super minuciosa e tudo mais. Você pode ali amarrar e abordar outras obras e autores, mas dentro desses tópicos. Fez sentido para você, prof? Me conta aqui nos comentários se você gostou, se você entendeu essa reflexão. O meu objetivo aqui era descomplicar um pouco desse processo de abordar o conteúdo. Mas se você achou legal essa concepção que eu apresentei e ainda tem algumas dúvidas como aplicar isso, eu te convido a conhecer o meu projeto Guia do Prof Transformador. Esse guia é composto por 4 e-books, cada e-book de uma série diferente dos anos finais do ensino fundamental. Então você tem e-book sobre o 6º, 7º, 8º e 9º. Ali eu apresento diferentes abordagens para você lidar com pelo menos 10 habilidades da BNCC. Então você vai ter ali ideias e abordagens de plano de aula sobre reforma protestante, por exemplo, como a gente comentou aqui, e documentos históricos que você pode utilizar para articular essas ideias com os alunos, sem cair nessa questão de ficar ali o dia inteiro, a aula toda, falando dos mínimos detalhes e exatamente de todo o conteúdo. Então, se você se interessou por esses e-books, clica aqui no link que está na descrição ou no link que está fixado no comentário. E se você gostou desse vídeo, compartilha, curta também e se inscreva no canal, ativando o sininho para receber todas as notificações. Até a próxima aula!